O dia que busquei o serviço médico por estar sentindo cansaço generalizado era domingo, mas não qualquer domingo. Era o domingo revestido de pleno vigor. Era o dia da celebração da vitória de Jesus Cristo sobre a dor e a morte. Era domingo da ressurreição. Além disso, era o primeiro dia do oitavário da Festa da Penha, que nesta edição de número 451 tinha como lema a súplica confiante que sobe ao céu devota e piedosamente: vosso olhar a nós volvei. Os parâmetros aferidos no pronto-socorro, além dos exames laboratoriais e de imagem, apontavam infecção pelo novo coronavírus e sugeriam a necessidade da internação imediata para tratamento. A central de distribuição de vagas indicou o Vila Velha Hospital e, depois dos trâmites burocráticos, ao final da tarde do domingo de Páscoa, me juntei a Frei Luiz Flávio e a Frei Paulo César, outros confrades da Fraternidade Franciscana da Penha que já se encontravam hospitalizados. O primeiro no município da Serra e o outro em Cariacica. A notícia do terceiro frade contaminado, mais ainda, internado, bem como o início da preparação da Festa da Penha, logo mobilizou muita gente. E não tardaram as manifestações de solidariedade e o empenho das preces, que já vinham sendo recolhidas por conta da situação dos frades doentes há mais tempo. Aí está uma das mais significativas experiências deste tempo: a solidariedade e a oração de uns pelos outros. Quem professa a fé cristã tem clareza de que o que confere relevância e garante credibilidade à sua forma de crer é a fidelidade ao ensinamento de Jesus Cristo, ressaltado na afirmação de São Paulo: a maior entre todas as virtudes é a caridade. Caridade que necessariamente supõe alteridade. Para viver o fundamento dos ensinamentos de Jesus, é preciso voltar o nosso olhar ao outro, acolher o que é diferente de nós, ouvir o que nos interpela, estar atento à realidade que nos circunda. O olhar exclusivamente voltado sobre si mesmo anula a possibilidade de ser discípulo do Mestre de Nazaré. A oração é a via mais segura para cultivar a intimidade com Deus. Para os que almejam testemunhar Jesus Cristo e seguir seus passos, também a oração deverá ter a marca da caridade. Desde as primeiras horas de internação, pude sentir o conforto proporcionado pela prece de tantos. Preces confiantes, algumas vezes preces acompanhadas de lágrimas e preocupações. Preces espontâneas ou repetidas, ou simplesmente preces. As pessoas, esquecidas até de suas próprias necessidades, rezavam pela minha saúde. Como alguns depois me disseram, não deram sossego aos santos e à Nossa Senhora, pedindo intercessão deles para que pudesse vencer a luta contra a infecção. Sem dúvida nenhuma, a prece dos irmãos e irmãs cura tanto quanto as medicinas aplicadas nas nossas veias. Algumas manifestações foram marcantes. Mais de uma pessoa da equipe médica, em diferentes situações, se demorou em prece ao lado do meu leito, em silêncio, sem anunciar-se ou fazer alarde. Simplesmente ficavam ali. Prece sincera, solidária, prece curativa. Desde o início da pandemia, ora com mais fervor, ora com menos, ora com mais admiração e respeito, noutros momentos até com certa desconfiança, os profissionais da área da saúde sempre estiveram presentes nas preces do povo.
A partir aqui do Convento da Penha, os céus receberam rogos e súplicas para que os identificados como trabalhadores da linha de frente do combate à pandemia pudessem sentir-se fortalecidos, protegidos pelo vigor que vem do cuidado de Deus. Muitas vezes rezei também por essa intenção. Tendo passado em torno de 20 dias no hospital entre UTI e enfermaria, confesso que minha reza era incompleta. Inicialmente incompleta porque na apresentação das intenções parecia desconsiderar o complexo universo das unidades hospitalares e postos de saúde e a enorme diversidade dos profissionais envolvidos no seu funcionamento. Por isso, quando apresentava as intenções, mencionava os médicos, enfermeiros e algumas vezes os profissionais da limpeza. Mais atento, passei a rezar pelas equipes multidisciplinares, era esse o nome, equipes multidisciplinares dos hospitais e por aqueles que os gerenciavam. Ainda assim, minha prece seguia incompleta, afinal, era como se pedisse a Deus que os guiasse naquele intervalo de tempo que tivessem passado pelo relógio de ponto e iniciado sua jornada, até o final do plantão, quando registravam sua saída. Esses dias de internação me fizeram perceber que os que servem aos doentes nos hospitais não são apenas peças de uma engrenagem. As pessoas que servem aos doentes nos hospitais são, antes de tudo, pessoas. Têm histórias, dores, medos e procuram encontrar formas de sobreviver em meio ao caos que insiste em desafiá-las. Quando meu estado de saúde permitiu, não foram poucas as vezes que pude escutar as pessoas que se aproximavam do meu leito. Aplicavam a medicina, deixavam o ambiente em ordem, garantiam a alimentação e podiam também, com liberdade e confiança, dizer da sua vida. Com discrição e cuidado, sentiam-se à vontade para partilhar vivências e expectativas. Foram muitos, os que tiveram parentes hospitalizados por conta do novo coronavírus, e nem todos puderam cuidar deles como cuidavam de mim. Por isso, a partir dessa experiência, passei a rezar e pedir que as pessoas continuassem a rezar pelos que trabalham na linha de frente do combate à pandemia. É necessário rezar por eles, mas também que as pessoas pudessem considerar sua vida como um todo. Que nossa prece pudesse socorrê-los nas próprias fragilidades, pudesse sustentá-los nos momentos de dúvidas e temores, pudesse acompanhar seus sofrimentos e também celebrar suas alegrias. Preces ternas, fraternas, preces bem ao gosto do Senhor que as acolhe. Algumas pessoas da equipe do hospital mostraram admiração ao saber do envolvimento de tanta gente mobilizada em buscar notícias ou gente unida pela oração. Uma das enfermeiras, certa ocasião, me abordou dizendo que eu deveria ser uma pessoa muito boa, porque tão querida. Respondi a ela afirmando que as mesmas retinas que registram nossos gestos de bondade são também capazes de identificar nossos delícias. Não me valho do recurso da falsa modéstia, também não me ufano das virtudes que a sabedoria de Deus possa ter me concedido, e a Deus sou muito grato. No entanto, restou evidente que a situação da doença serviu para que todos aprendessem um método de purificação do olhar. Do Primeiro Testamento, destaca um dos muitos sinais da predileção de Deus pelo povo da aliança. Vi a aflição do meu povo, conheço o seu sofrimento, desci para salvá-lo. A Deus importa salvar. Não estavam distante do seu olhar os pecados, a infidelidade,
os deslizes do povo que ele escolhera. Sendo Deus, cabia-lhe ver a partir da sua natureza. Cabia-lhe compadecer do sofrimento, descer, aproximar-se, salvar. Os evangelhos conservam diversas atitudes de Jesus movidas pelo mesmo olhar. Viu e teve compaixão. Na ação do bom samaritano é a manifestação mais clara do jeito de Jesus olhar. O jeito de olhar daqueles homens e mulheres que ousam testemunhar o reinado de Deus. Seja do povo oprimido pelo faraó no Egito, seja do assaltado e deixado quase morto na estrada entre Jerusalém e Jericó, seja de algum doente no leito da UTI, não importam seus pecados, não importa sua infidelidade ou seus deslizes. Sob o olhar de Deus, importa seja libertado, seja cuidado, seja curado. É assim, desse jeito, que Deus dirige seu olhar a cada um de nós. A muitos, pode ainda espantar aquela imagem de uma antiga catequese que revelava um olho dentro de um triângulo, um olho que a tudo vê e da qual ninguém pode escapar. Um olho disposto a punir com severidade ao menor erro. Alguns ainda podem trazer certo temor, pois ouviram muitas vezes em tom de ameaça: Deus está vendo. Decididamente não é esse o olhar de Deus revelado em Jesus Cristo. Misericórdia e bondade, ternura e compaixão, desejo de salvação e de cura brotam abundantemente dos olhos do Senhor. Portanto, ao crente se exige treinar o olhar, desejar enxergar as pessoas e o mundo inteiro com as mesmas referências do Pai que está no céu. Portanto, minha querida amiga enfermeira, não sou pessoa ruim. Da mesma maneira, na minha vida, alcançar a bondade ainda é mais um desejo do que propriamente uma realização. Contudo, as múltiplas manifestações de apreço e as incontáveis preces em meu favor se deram não por meus méritos, mas porque quem por mim rezou ofereceu a si mesmo, ainda que não tivesse prestado atenção nisso, a oportunidade de fazer a experiência de olhar o mundo com os olhos de Deus. Quisera que essa experiência transformadora pudesse ser repetida nas mais diferentes situações da vida das pessoas. Diante da frustração, da decepção, frente aos medos, à insegurança, sob o impacto de uma discussão no ambiente familiar e profissional, o jeito de enxergar estritamente humano pode gerar paralisia, raiva, desânimo e tristeza. Entretanto, quando a luz do olhar do Senhor é acolhida, então a dúvida se desfaz. E por mais difíceis que sejam as respostas, temos a coragem suficiente para construí-las. Durante a internação fui premiado pela bondade. Bondade até na definição das minhas atitudes enquanto paciente. Algumas pessoas puderam ver resiliência ou notar paciência. Ouvi até que era forte, sereno, tranquilo, de fácil trato. Na verdade, nem precisavam enfileirar virtudes, que aliás nem as tenho, mas sigo almejando. Naqueles dias no hospital, simplesmente decidi confiar. Se a nutrição indicava uma comida ou suplemento, a mim cabia ingeri-los. Se o técnico da radiologia pedisse ficasse em determinada posição, a mim cabia obedecer e esperar que, ao ser revelada, a imagem indicasse que os pulmões estavam respondendo ao tratamento. Se alguém do laboratório vinha recolher, através de dolorosa agulhada, o sangue arterial, a mim cabia não esconder os pulsos.
Foi assim, estabelecendo com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, agentes da limpeza e demais pessoas envolvidas com o dia a dia do hospital, um relacionamento baseado na confiança que pude transmitir aquilo que viam em mim. Na verdade, eu era apenas um reflexo daquilo que recebia. Quanta humanidade, quanto respeito. Afirmo com gratidão, recebi muita paciência, serenidade, tranquilidade, bem-querer e cuidado. Senti-me gente, sendo cuidado por gente. Mais ainda, me senti irmão, sendo cuidado por irmãos. Em todo o tempo em que estive no hospital, não fui assaltado pelo sentimento de solidão. O sentimento de pertencimento à mesma família, a certeza de que todos estavam no mesmo barco e a busca pela cura não era uma luta solitária, ficou evidente em diversas situações. Na manhã que o médico responsável pela UTI abriu a porta de vidro que separava meu box dos demais e anunciou o fim do isolamento, era evidente o seu contentamento. Minha conquista era a conquista dele também. O responsável pelo recolhimento dos resíduos do expurgo sempre lançava na minha direção um olhar de incentivo e, com a mão, fazia um gesto de positivo. Minha luta era dele também. Os progressos a cada sessão de fisioterapia com utilização de VNI eram celebrados, porque, ainda que os alvéolos a serem recuperados fossem os meus, respirar livremente é um desejo de todos. Foram experiências como essas, entre tantas outras, que motivaram a celebração da saída da UTI. Carregando uma placa a modo de certificado ou diploma que anunciava a vitória sobre o vírus, empurrado numa cadeira de rodas e ainda ligado a um cilindro de oxigênio, passei por um corredor de aplausos e sorrisos. Embora aparecessem por mim e para mim, as palmas e a alegria eram dirigidas a todos os que se dedicam a cuidar da vida na luta renhida do dia a dia dos hospitais e postos de saúde. Verdadeira Eucaristia. Nela, os dons apresentados pelo sacerdote, ainda que elevados por suas mãos, não pertencem exclusivamente a ele e são, como diz a oração, frutos da generosidade da Mãe Terra e do labor e suor de todos os seres humanos. Verdadeira comunhão. Comunhão de vida expressa nos aplausos e sorrisos, que celebravam a cura e eram também refrigério e alento para a alma dos que, apesar do esforço e empenho em jornadas exaustivas, nem sempre obtêm êxito na luta contra esta doença que ceifou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. No dia 21 de abril, quando deixei o hospital, os jornais anunciavam que o Brasil contava com a triste marca de 380 mil mortos por Covid-19 desde o início da pandemia. Ao gravar esse depoimento, um pouco mais de 2 semanas depois, os óbitos já subiram para quase 430 mil. Vidas interrompidas, histórias abreviadas, ausência e dor. A imunização da população com a aplicação das vacinas tem oferecido um pouco mais de segurança e gerado expectativas quanto ao estabelecimento de comportamentos adaptados à exigente situação sanitária que se impôs. Mesmo assim, sabemos que a travessia desse deserto será longa. Nesta trajetória, devemos buscar a cura não só desta doença tão devastadora, a cura para todos os outros danos
que a pandemia tem causado ou simplesmente tem trazido à luz. Para combater o novo coronavírus, haverá vacina. Continuaremos a usar máscaras, higienizar as mãos e evitaremos aglomerações. Para curar nossa humanidade doente, deveremos lançar mão de outros recursos. A intolerância, a impaciência, o desprezo pela dor alheia, a intransigência na defesa dos próprios conceitos, a autorreferencialidade, o narcisismo intelectual entorpeceram os relacionamentos interpessoais e, sobretudo, dificultaram a definição de protocolos para o enfrentamento da pandemia. Isso se deu entre as autoridades constituídas e também no universo das famílias e, infelizmente, até nas comunidades de fé. Quando o que se exigia de nós era unidade, a dissensão tomou conta. Na urgência do entendimento e acolhida, reinou incompreensão e desrespeito. A empatia e o cuidado foram trocados pelo desdém e pelo negacionismo. Estamos todos doentes. A humanidade está ferida. A terra inteira padece nessa enfermidade. Antes de chorar cenário tão desolador, importa saber: se é forte a doença, mais forte ainda deverá ser o desejo de sarar. A pandemia não deverá ser apenas o momento da dor e da morte. Para além de uma crise sanitária, para além de uma questão de saúde pública de dimensões universais, o tempo que estamos vivendo deverá ser um tempo de purificação. Purificação do modelo de distribuição de riquezas e promoção da igualdade entre todos os povos. Purificação das políticas públicas que possam incluir o pobre e torná-lo protagonista nas peças orçamentárias das nações. Purificação da maneira de cuidar da terra, nossa mãe. Ela merece ser cuidada com reverência e com muito respeito. Purificação dos nossos relacionamentos interpessoais, que eles possam ter gosto de ternura, de afeto, de compaixão. A bondade do Senhor vai nos conceder proteção e saúde. Este é nosso pedido e nossa confiança. A misericórdia do Pai vai nos levar a ser cada vez mais irmão, mais irmã. Este é o nosso compromisso. Obrigado. Muito obrigado a todos que vivenciaram comigo esses dias de ressurreição. Gratidão aos quais tenho a graça e o privilégio de chamar de irmãos e irmãs. Paz e bem.